Boa tarde, segundo ano do nosso querido ABL. Vocês sabem o que é natureza, sociedade e espaço geográfico? Vamos descobrir juntos. Deixa eu lá. Boa tarde, segundo ano. A gente vai falar de natureza, sociedade e espaço geográfico, tá? Capítulo 1, página 10 a 25. Praticamente essa aula a gente vê aí todo o capítulo 1 do livro de vocês, tá certo? Galera, então aí eu tenho as principais diferenças, né? O que é natureza? Natureza é um conjunto de elementos aí naturais, né? Montanhas, árvores, animais, o nosso mundo natural. Sociedade somos nós, são as pessoas que habitam, né? Que vivem nessa nossa sociedade. E espaço geográfico? Espaço geográfico é quando eu envolvo a relação homem e natureza. Se for só espaço, é só a natureza. Espaço geográfico, natureza e o homem. Então, essa relação homem e natureza, eu tenho o espaço geográfico. Então, está nas primeiras páginas aí do livro de vocês, do capítulo 1. Formação da Terra, gente. Existe uma teoria, né, que diz que a Terra surgiu do Big Bang, ou grande expansão, que foi uma grande explosão que deu origem ao universo, às galáxias e aos planetas. É claro que eu estou falando aqui para uma teoria científica. Existem as teorias bíblicas, né, que Deus criou a Terra, né, em 6 dias, 7 dias, enfim, tá? Então é uma teoria bíblica. Ali é uma teoria bíblica, Adão e Eva, enfim. Aqui é a teoria científica. A gente vai ficar nessa aula baseado nessa teoria. E o planeta Terra, pessoal, ele seria um fragmento dessa explosão. E esse fragmento do início, ele tinha temperaturas muito elevadas, elevadíssimas, que não tinha condição de ter vida na Terra, tá? Então a idade da Terra, gente, aproximadamente 4,6 bilhões de anos, é algo aproximado, a gente não tem uma certeza específica, mas aproximadamente é isso, 4,6 bilhões de anos, e essa Terra vem passando por diversas transformações. Então, gente, essa Terra, ela vai sempre sendo modificada de acordo com o seu tempo geológico, né? Ela não é da mesma forma de 4,6 bilhões de anos para cá, ela veio sendo modificada, ok? Então vamos lá entender aqui mais ou menos como é que aconteceu, tá? Então você tinha uma Terra extremamente quente, né, no início, esse era um fragmento dessa grande explosão do Big Bang, e aí foi necessário milhões e milhões de anos para que essa Terra se esfriasse, ou seja, ela iria se esfriar, ela iria se enrijecer, iria dar origem à crosta terrestre, que é essa parte rochosa. Ou seja, isso foi uma consolidação, ok? Durante outros milhões de anos, eu tinha gases e vapores que eram expelidos de vulcões e eu criei uma atmosfera primitiva, formada aí de gases. Esses gases no início eram amônio, hidrogênio, tá? Que estão mantidos até hoje aqui pela gravidade. É claro que a forma que a atmosfera primitiva foi formada é bem diferente do tipo de atmosfera que a gente tem hoje, tá? A gente tem camadas da atmosfera, inclusive é a aula também que vocês já tiveram lá no primeiro ano sobre camadas da atmosfera, e a gente pode relembrar isso na aula do MIT ou mais na frente, ok? Com a condensação desses gases, ou seja, esses gases vão chegar até as nuvens e lá na nuvem ele tem um processo de alteração. Ele sai de um estado gasoso para um estado líquido, tá? Eu tinha nessa época então chuvas torrenciais. Essas chuvas caíram durante milhões e milhões de anos e deu origem aos oceanos. Nesses oceanos, há mais ou menos 3,5 milhões de anos, é que surgiram os primeiros organismos vivos, que eram bactérias e algas unicelulares, aquelas algas mais simples, né, que tem apenas uma célula, que é a base de toda a evolução da vida no planeta, ou seja, depois a gente vai ter uma nova evolução, tá? Algumas formas de vida surgem e entram em extinção em todo esse processo. Então, gente, eu não posso dizer que as primeiras formas de vida que existiram na Terra são as mesmas de hoje. Muitos animais foram extintos durante todo esse processo de evolução. E aí eu tenho como exemplo o dinossauro. Né? Os dinossauros foram um exemplo. E o ser humano é como se fosse um bebê para o tempo da Terra. Se a Terra tem mais ou menos 4,6 bilhões de anos,
As formas humanas só começam a ter mais ou menos uma forma humana entre 4 e 1 milhão de anos. Eu coloquei, inclusive no slide, 4 milhões de anos, que é o mais aceito. E a gente evoluiu dos hominídeos, que não eram bem, né, eram homens bem parecidos com macacos, né? E aí a gente foi evoluindo, tá certo? Então aproximadamente aí 4 milhões de anos. Ou seja, o homem é um bebezinho. 4 milhões de anos, estou falando de bilhões a idade da Terra. 4,6 bilhões. É muito tempo, tá? É claro, gente, que as paisagens também foram sofrendo alterações durante todo esse período, tá? E aí eu tenho, logicamente, o que é paisagem, professor? Me explica o que é paisagem. Extensão do território que o olhar alcança num lance, vista panorama, ou seja, você vai ali em cima de uma montanha, olha aquele horizonte, você está vendo ali uma paisagem, tudo aquilo que a sua vista consegue alcançar. Seja por interferência natural do homem, as paisagens sofrem alterações. Lembrando que o homem é um das grandes meios de alteração das paisagens. Nós alteramos muito essas paisagens, ok? Muitas vezes de forma a degradar a paisagem e o meio ambiente, ok? Galera, então, a idade do homem, segundo algumas teorias mais aceitas, né? A gente evoluiu dos hominídeos, que viveram na África, a mais ou menos aí cerca de 4 milhões de anos. Esse tempo realmente é bem recente, se a gente for comparar com o tempo da Terra. Então veja bem, o homem ele foi alterando, foi evoluindo, né? A Terra evolui, mas o homem evolui junto. E aí o homem evolui criando instrumentos e técnicas que por meio do nosso trabalho a gente consegue alterar a natureza, tá? Através de instrumentos e técnicas acumulando conhecimento. Essa era a ideia, tá? Então o homem ele foi modificando seus instrumentos e técnicas. Hoje nós temos técnicas bastante avançadas, vamos pensar aqui na agricultura, né? As técnicas agrícolas, os instrumentos agrícolas para a nossa produção, tá? E esse conhecimento que o homem foi adquirindo. Isso é uma evolução, gente, não é do dia para a noite. O homem ele foi evoluindo com o tempo, tá? E aí, lógico que o homem nem sempre teve técnicas e instrumentos, tá? O homem ele foi evoluindo com o tempo, nem sempre teve técnicas e instrumentos e nem sempre usou seu conhecimento, né? Era algo às vezes muito do natural do homem, vivia ali de forma natural, ele seguia seu instinto. Só depois o homem, através de um conhecimento dessa evolução, o homem começa a aprimorar instrumentos, técnicas, e a gente chega a uma evolução, né? O homem é realmente bastante evoluído. Temos que evoluir muito? Temos, mas a gente já evoluiu muito, tá? E aí, galera, a gente chega nas eras geológicas, tá? Então, a gente tem estudos, né, que estimam aí que a Terra tem mais ou menos aí 4,6 bilhões de anos, só que essa Terra ela foi passando por eras, né, eras diferentes. Então, essas eras, elas mostram alterações significativas dentro da crosta terrestre, tá certo? Então, nós vamos olhar aqui as principais eras. Eu gosto sempre de colocar essas eras, gente, como uma dica. Como se fosse um bizu aí de concurso, de cursinho, né? Eras geológicas. Eu vou olhar, não todas, estou olhando as principais, tem mais do que essas, tá? Mas as mais cobradas são essas. Pré, Pá, Messe. Tá bem aqui em cima, ó. Pré, Pá, Messe, bem no título. Aqui em eras geológicas. Então, pré-cambriana, uma era paleozoica, uma era mesozoica e uma era cenozoica. Ok? Vamos entender aqui melhor, tá? Gente, essa era pré-cambriana são os primeiros sinais de vida. É a era mais antiga, é a que mais durou, porque essa era durou cerca de 4 bilhões de anos, tá certo? Então ela surge, se você olhar aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta aqui bem rapidinho pra gente mostrar, ó. Então ela surge aqui, ó, mais ou menos, ó, vou marcar aqui, ó, 4,6 bilhões de anos, intensa atividade vulcânica e formação dos primeiros seres unicelulares. Aí eu tenho a ideia de primeiros sinais de vida nessa era pré-cambriana, mas é a era mais longa, tá? Eu tenho uma era chamada de era paleozoica. Aí presta atenção, ó, paleo quer dizer antigo, mais zoico, vida. Então aqui eu tô falando de uma vida antiga. Então essa vida antiga, mais ou menos 570 milhões de anos, ao desenvolvimento de peixe, formação de grandes florestas e do carvão mineral, paleozoico. No livro tem mais detalhes de outras coisas também que surgem nessas eras. A gente vai trabalhar isso no Google Meet, que a gente tem mais tempo também lá.
tá? Tem 1 hora de aula, né? Então dá tempo de trabalhar mais coisas. A era mesozoica, meso, meio, zoico, vida. Então, vida do meio, ou chamada de vida intermediária, né? Mesozoico, era dos dinossauros, separação da Pangeia e surgimento do petróleo. Gente, no Mesozoico, os dinossauros surgiram no Mesozoico e foram extintos no Mesozoico. E há a separação da Pangeia, que era quando os continentes estavam lá todos juntos e começaram a se separar. A gente fala aí mais ou menos de 225 milhões de anos, eu estou marcando aqui, tá? E eu tenho a era Cenozoica. Ceno quer dizer recente, zoico vida, vida recente, tá? Então, ó, dividido entre os períodos terciário e quaternário, quando surgiu o homem. É a era atual, mais ou menos de 65 milhões de anos para cá. Então é aí onde surgem os homens. Essas são as eras geológicas, né? A gente tem um pouco mais de detalhes no livro que a gente vai trabalhar lá na aula do MIT, ok? Vamos para frente. Galera, então as paisagens elas sofrem modificações e essas paisagens elas deixam marcas quando elas são modificadas. Então toda vida que uma paisagem é modificada, ela vai deixar uma marca, tá? E essas marcas, pessoal, elas são identificadas por algumas ciências. Vamos lá. Quais são as principais? A geologia, né? Que é o estudo da formação da crosta terrestre, que é o estudo das rochas. Então ele vai, por exemplo, estudar uma rocha, o endurecimento do magma, a fragmentação da rocha, quanto tempo aquela rocha estava ali naquele local, né? Como é que ela chegou àquela formação. E a paleontologia, bastante estudada, né? Que é aquele estudo de fósseis, né? Que é resto de seres vivos, tá? E aí geralmente se usa um método, né, para analisar o tempo de um fóssil, né? Através do carbono 14, sei lá, na química, né? Ou urânio 238. Então eles tentam, através do carbono 14 e urânio 238, eles conseguem ter mais ou menos uma ideia de que tempo aquele fóssil apareceu aqui na Terra, né? Seja um fóssil de um animal, seja um fóssil de uma rocha, seja um fóssil de um vegetal e etc. Ok? Galera, e aí, esse carbono 14 ou urânio 238, mais conhecido é o carbono 14, né? Mas o urânio 238 faz isso também. Então eles vão pegar, por exemplo, um fóssil antigo, vão achar, por exemplo, uma ossada de dinossauro. Então eles vão levar para um laboratório e quimicamente vai estudar esse processo. Gente, o carbono 14 e esse urânio 238, eles são elementos químicos que eles medem a radioatividade da substância na natureza. Então, quanto mais antiga é a substância, menos radioativa ela é. Então, se você pegar, por exemplo, um osso de um dinossauro antigo e for estudar esse osso, se ele for menos radioativo, quanto menos radioativo ele for, mais antigo ele é, tá? E quanto mais recente, mais radioatividade ele tem. Aí eles têm, logicamente, uma técnica, um estudo, para tentar chegar mais ou menos na idade correta. A idade aproximada, sempre é aproximado, na verdade, né? Não tem como saber exatamente o dia, a data, mas isso é aproximado. Galera, e aí, os fósseis e a reconstituição das mais antigas paisagens. As paisagens mais antigas, a gente chamava isso de paleopaisagens. Então, antes do homem existir, eu tinha paisagem específica por época. Então, por exemplo, o homem vem modificando a paisagem, fazendo a paisagem do jeito que ele quer hoje, né? Ele modifica bastante a paisagem. Mas antes não. Antes você tinha que se adaptar às paisagens, os animais se adaptavam do jeito que existia. Então, por exemplo, aqui nessa imagem eu mostro a era dos dinossauros, né? Então, no dinossauro eu tinha uma paleopaisagem, uma paisagem específica para aquela época, tá? E aí eu tenho outras marcas, né? Como os fósseis, né? Que a gente já falou, que são vestígios de seres vivos. Geralmente, pessoal, esse processo de fossilização ocorre em ambientes de soterramento, tá? É o que a gente chama de bacia sedimentar, né? Esse material é soterrado e vai sendo alterado quimicamente até formar, por exemplo, algum elemento aí que possa ser usado na natureza, como por exemplo o petróleo, né? Petróleo geralmente eu acho no mar, mas pode achar na terra também. E aí são restos de seres vivos, animais e plantas, que passam por um processo de decomposição. E com milhões e milhões de anos eu posso gerar um combustível aí que é chamado de combustível fóssil. Petróleo, gás natural, que é encontrado geralmente onde eu encontro petróleo, e o carvão mineral. Também são grandes vestígios aí de seres vivos que passaram por aqui, tá bom? Galera, a gente vai ter mais detalhes na aula pelo Google Meet, tá? Essa aula é uma introdução ao segundo ano, é uma aula simples,
para a gente entrar depois no capítulo 2 e aí sim trabalhar uma matéria mais específica de segundo ano. Mas aqui eu tenho informações importantes, é interessante que você faça a leitura do livro, tá? Esse recurso não substitui a leitura do livro didático de vocês de jeito nenhum, tem que ler as páginas, tá? Google Meet eu vou dar uma força para vocês a mais. E essa aula está